Eu tenho certeza que você ficou sabendo do aumento no número de feminicídios no Brasil nos últimos tempos. E se eu te falasse que isso não é uma coincidência? E será que isso tá acontecendo só no Brasil ou no mundo todo? O meu nome é Fernanda Fernandes. E meu nome é Johnny. E seja muito bem-vindo ao Fernanda na Gringa, o seu canal sobre conteúdo de vida na gringa, tem gringo reagindo a coisas do Brasil, tem assunto sério também de coisas que acontecem na gringa, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Red Pills e como esse movimento tá afetando não só o Brasil, como o mundo inteiro. Já vai se inscrevendo aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e me conta se você já tinha ouvido falar nesse movimento que tá aí rodando o mundo. O vídeo de hoje vai ser mais sério do que o de costume, mas eu vou deixar aqui uma playlist para você assistir depois de vídeos desse gringo aqui reagindo a coisas do Brasil. Porque sim, se você chegou aqui agora, ele é gringo, eu sou brasileira. E eu trouxe ele aqui justamente nesse vídeo pra gente conversar sobre a machosfera, os red pills e como é que isso tá afetando o mundo. Eu acho que esse é um assunto muito importante que a gente precisa conversar, mesmo que seja um assunto difícil. Mas bora direto ao assunto. Eu vou começar te explicando o que é o movimento red pill, caso você não conheça ou conheça muito pouco. E antes de eu te explicar exatamente o que é red pill, eu preciso te mostrar um estudo que foi feito recentemente com diversos países, incluindo o Brasil. E para ser bem precisa com vocês, essa pesquisa entrevistou 24 mil pessoas em 29 países diferentes, como eu disse, o Brasil também. E nessa pesquisa foram faladas aí algumas frases machistas para que as pessoas falassem se elas concordam com essa frase ou não. E qual foi o resultado mais alarmante dessa pesquisa? Basicamente, a geração Z, que é aquela galera aí que nasceu entre 97 e 2012, ou seja, eu sou considerada a geração Z, concordam 2 vezes mais com frases machistas. E o que é que isso mostra pra gente? Que as gerações mais novas estão mais machistas do que gerações mais antigas. O que é muito contraditório, porque a gente pensa que, quando, o mundo vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo também, né? Então esses pensamentos retrógrados, machistas, vão ficando pra trás. No mundo inteiro, os homens estão ficando mais conservadores. E a gente consegue também fazer um paralelo com que as mulheres estão ficando cada vez mais liberais. Ou seja, a gente tá indo aí em caminhos opostos, né? Homens e mulheres. E agora eu quero perguntar pra esse gringo aqui como é que foi para ele ser criado, né, como um homem em um país diferente do nosso, né, que ele foi criado no Canadá. Na sua criação, não só assim com a sua família, mas com seus amigos, na escola, em ambientes que não eram só da sua família. Você vivenciou momentos de machismo? Como é que foi isso? Quando eu fui jovem, eu não tenho muita experiência com isso, mas eu acho agora é mais popular. Porque quando eu fui na escola, 10 anos atrás, nesse tempo, não tem muito social media, não tem muito influencers na manosfera, mas eu acho agora é um pouquinho diferente. Excelente ponto. Johnny, né, foi criado no Canadá há muito tempo atrás, quando ele era adolescente. Desculpa, Johnny, desculpa. Você está um pouquinho, assim, quase 30, né? Não, How do I say I'm in my 20s? Ele está nos 20 anos. 29? Beleza, mas 20, né, Johnny? Ele falou um ponto muito importante, que são as redes sociais. Basicamente, as redes sociais têm sido um grande fator que está influenciando aí todo esse rolê dentro das redes sociais. A gente tem um algoritmo. O algoritmo é que vai aí mostrar um conteúdo que talvez seja de interesse para você enquanto você estiver ali rodando o seu feed. Então vamos dizer, uma mulher nos meus 20 e poucos anos, gosto muito de balé. No meu feed das redes sociais tem bastante vídeo de balé. Um homem aí na mesma idade que eu também tá nas redes sociais e o algoritmo vai mostrar pra ele o que ele acha que faz sentido. E muitas vezes esse algoritmo tá empurrando conteúdo extremamente machista e misógino para essas pessoas. E por que que isso acontece? Vamos entrar agora na manosfera, machosfera, enfim. Basicamente é um universo aí de conteúdo para homens héteros, especificamente hétero. E nessa manosfera existem conteúdos muito interessantes, tipo, como cuidar da barba, dicas de finanças, esportes, exercício, enfim, muita
coisa aí no universo masculino que tá, ó, de boa, sem problema. Só que, de pouquinho, você vai começando a reparar que dentro desses conteúdos, os caras que estão produzindo eles fazem comentários machistas, misóginos. Comentários, assim, que começam de leve, você mal percebe. Só que quanto mais você vai entrando aí na manosfera, mais e mais esses conteúdos vão aparecendo pra você. E quanto mais você engaja, mais você vai entrando fundo. É como se fosse um funil. E aí, a gente chega em conteúdos que são extremamente, descancaradamente misóginos. Então, é por isso que as redes sociais são um grande problema hoje em dia. Elas acabam aumentando o alcance desse tipo de conteúdo porque os caras interagem. Mas se você aí é um homem e você não interage com esse tipo de conteúdo, beleza. Só que do seu lado, com certeza tem algum amiguinho, um coleguinha que interage. Mas por que essas pessoas interagem com esses conteúdos? Basicamente porque esses caras já estão ali meio, abusados aí da vida, não conseguem ficar com mulher, não conseguem namorar, e eles sentem que ninguém gosta deles, e eles se sentem um lixo, e aí eles veem esse tipo de conteúdo em que outros caras estão falando pra ele que o problema não é ele, e sim as mulheres. Esse cara só vai olhar e falar: realmente, o problema não sou eu, o problema são as mulheres. Aí pronto, esse é o alvo ideal para esse tipo de conteúdo machista, misógino e red pill. É verdade. Mas Nanda, o que é red pill? Bom, é um movimento que não existe só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Que o conceito vem de Matrix. Sabe aquela cena do Matrix que tem a pílula azul e a pílula vermelha? E a pílula azul é pra você permanecer aí na sua vida aí de boa. E a pílula vermelha é pra você acordar pra realidade. Então, essas pessoas, esses caras red pill, falam que homens que são red pill são os que sabem a verdade do relacionamento entre homens e mulheres heterossexuais. Esse é o resumo do que é o red pill e por que das redes sociais serem um grande fator aí quando a gente fala desse assunto. Eu poderia continuar falando aqui, ó, por horas e horas sobre esse assunto, porque é muita coisa, mas vamos ver na prática esses conteúdos. Eu trouxe aqui conteúdos do Brasil pra esse gringo reagir, tá? De um red pill. E eu também trouxe um conteúdo de um red pill da gringa. Não é do Canadá, a gente mora no Canadá, né? É um conteúdo, é de um cara lá da Inglaterra. Então, bora comparar aqui, tá? O conteúdo do Brasil com o conteúdo da gringa e ver se a gente consegue encontrar alguma diferença ou similaridade, tá bom? Vamos começar. Eu trouxe aqui alguns vídeos do Thiago Schultz. Eu não sei falar o nome dele, eu também não vou me dar o trabalho, tá? Esse cara, ele inclusive foi preso recentemente, se eu não me engano ele já tá solto, mas ele foi preso por agredir a sua companheira da época. Então a gente já consegue ver só desse fato como ele não é boa pessoa, né? Mas enfim, vamos assistir os vídeos pra vocês julgarem aí por vocês e pra Johnny reagir. A submissão pra mim nada mais é do que o seguinte: entenda que a última palavra é minha. Só. Pra mim você não nega! Pra mim você não nega. Ó, chão polícia. Bom, esse trechinho aí do final foi um áudio, um vídeo gravado pela mulher que estava sendo agredida por ele. Por sorte, ela estava gravando, então a gente tem acesso ao que aconteceu, mas basicamente ele estava falando que a mim você não nega relações, né, entre os dois, se é que você me entende. Então, você vê que ele começa com uma frase tipo: não, a submissão é que a última palavra é minha, só isso, mas na prática não é só isso. Vocês estão entendendo como é complicado esse tipo de frase, esse tipo de vídeo? Esse cara, assim, num podcast com toda a autoridade do mundo, falando coisas tão absurdas. Antes da gente seguir pro próximo, Johnny, o que é que você achou? Eu acho horrível. Eu acho muito tóxico. Extremamente tóxico. Se são quando ele falou última palavra, também é tóxico. Rindo de desespero, né, gente? Porque bicho também é tóxico. Tudo é tóxico. Tudo. Esse tipo de pensamento é um absurdo. Bora ver ele falando sobre uma mulher que não quer ser mãe, tá?
Juro que quando eu tava separando esses vídeos, eu segurei o vômito. Não tô nem exagerando. Vamos ver. Eu vejo muita gente que não quer ter filho por puro egoísmo. Eu vejo mulher que não quer ter filho porque vai dar dor de cabeça. Só que eu penso assim, cara, olha que egoísmo. Tua mãe não reclamou de cuidar de você por 20 anos. Então, assim, você não quer mudar o seu estilo de vida, você quer ter uma vida de paz e você sabe que filho vai dar trabalho, entendeu? Só que veja bem, a vida não é trabalho o tempo todo. Faz parte da vida, cara. Hoje você acha que, não quero ter dor de cabeça, não quero ter... Não, cara, faz parte da vida ter a parte bosta também. Hoje, quando eu vejo que tem uma mulher que ela tem total capacidade pra ter filho, e até o biológico dela chama, e ela fala assim, eu não quero porque vai dar dor de cabeça, eu falo, você está sendo egoísta com a tua própria geração. Acho que faz parte do ciclo natural da vida, entendeu? Se você pode ter, você sabe que vai dar um pouco de trabalho, mas a vida é trabalho sim. Então para com essa mamatinha de Netflix e sair da rolezinho, entendeu? Em algum momento, você tem que lidar com a parte chata da vida também. Vocês sabem por que ele fala isso, né? Vou deixar vocês pensarem por um segundo aí. Porque ele é homem. Porque ele não vai cuidar do filho quando ele tiver filho. Eu não sei nem se ele tem filho, não quero nem saber da vida desse homem. Mas ele não vai cuidar. Porque ele vai falar o quê? É a mulher que tem que cuidar. E aí a mulher fica sobrecarregada com 2 jornadas, porque uma jornada de trabalho e a outra de trabalho doméstico, cuidando de criança, e o cara, porra nenhuma. Por isso que ele fala isso. Porque pra ele, essa mamatinha, pra ele é mamata com ou sem filho. Tá entendendo? Pra ele não faz diferença. Então ele pode fazer esse tipo de comentário, porque pra ele não vai atingir nada. O que você acha, Johnny? I think that everybody should have the freedom to do whatever they want with their lives. As long as it doesn't affect anybody else, then they should be free to do that, whether to be with their sexuality or eating pineapple on pizza or whatever it might be. Everybody should be allowed to do whatever that they want. And as soon as you start to try to control somebody else and what they should do, or you call them bad because they don't want something, then you need to look at yourself in the mirror, because that's a problem. Falou tudo, gente. Eu vou traduzir, fiquem tranquilos. Basicamente, ele tá falando que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser da vida. Então, se a mulher não quer ter filho, o problema é dela. Se um cara não quer ter filho, o problema é dele. E é isso, cada um faz o que quer da vida. E ninguém pode ficar apontando dele e falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque isso não vai dar em lugar nenhum. Então, dito isso, esses Red Pill, porque esse cara se fala Red Pill, ele se, admite um Red Pill como se fosse uma coisa legal de se ser, né? Um Red Pill. E ele é basicamente isso o dia inteiro, na frente de um microfone, falando que as pessoas têm que fazer ou têm que deixar de fazer. Vamos pra mais um desse cara? Só mais um, prometo. Você não tem hoje, Amelie, praticamente quase que nenhuma lei a favor dos homens. O que os homens têm que começar a entender? A partir do momento que você tem um aparato judiciário inteiro contra você, tá? Não estamos falando de neutralidade aqui, tá meio a meio pra cada um. Não, os caras estão contra. As leis estão contra os homens. Cabe a você assumir responsabilidade sobre isso e entender que a minha proteção legal tá totalmente nas minhas mãos. Aquilo que eu puder fazer, eu tenho que fazer por mim. Eu não posso esperar, porque assim, o que eu percebo? Recebo muita reclamação de homens falando, não sei se você viu lá, a Maria da Penha vai mudar isso, mudar aquilo. Eu falei, cara, eu sei. Só que a não ser que eu me torne um deputado daqui a alguns anos e faça alguma coisa pra tentar mudar, que eu e vocês podem fazer agora, não é saber como burlar a lei, porque não tem como. É saber como se proteger indiretamente do efeito dessa lei. Então, eu diria assim, o negócio tá inteiro de ponta cabeça. Você tem hoje um monte de mulher que reclama que tá muito complicado de ter um relacionamento, mas por quê? Os caras estão com medo de se relacionar. Com toda certeza. Eu entendo 100% assim, por que os caras estão literalmente saindo fora do mercado sexual, saindo fora do mercado de relacionamento, porque o cara não vê vantagem. Quando eu falo não ver vantagem, é não ver vantagem em nada. Qual que é a chance de você tomar um golpe, perder... Só sou eu que acho isso aqui um absurdo? Ele tá invertendo a história, vocês percebem, né? Porque, assim, desde quando que as mulheres têm mais poder, assim, no setor judiciário, que tem mais leis que protegem as mulheres? A Lei Maria da Penha existe justamente porque é injusto. Porque o sistema é injusto e as mulheres só se ferram. Ele começa com essa historinha, essa falácia de que as mulheres são muito mais protegidas e os caras estão ali, desamparados, justamente pra convencer você, cara, de que realmente as mulheres são o seu inimigo. É tipo um videogame. E a mulher é o seu arqui-inimigo, o boss, o big boss do videogame. Estão entendendo? É tudo mentira, galera. Não acreditem no que ele fala, porque é claro, óbvio, se você parar pra pensar um minuto, você consegue ver que as mulheres não são as mais protegidas das leis. As mulheres são as menos protegidas, e é por isso que a Lei Maria da Penha, por exemplo, tá aí, pra tentar ajudar a gente um pouquinho, tá? Delegacia da Mulher, pra quê? Pra isso também, pra tentar ajudar, pra tentar deixar a coisa mais igual. Mas ela não é igual. A gente que é mulher, a gente se lasca mesmo. Eu vou dar um exemplo disso. Tem aí um caso muito conhecido de uma menina que foi estupro por um cara
E ela, assim, tem corpo de delito, todas as provas que foi ele, tem câmera, enfim, muitas provas mostrando que foi ele que fez. E o cara saiu 100% impune, gente. Impune. E eu só tô falando um caso. São milhares de casos assim. De que a mulher, ela é violentada, ela tenta buscar justiça e ela nunca tem justiça. Porque ela é vista como, você está mentindo, você que quis, você é a culpada, a roupa que você estava usando. Não só as leis não protegem as mulheres, como a sociedade não protege as mulheres, gente. Fatos. Isso são só fatos. E aí, Johnny, o que é que você acha sobre esse vídeo? Sobre a sua opinião aí absurda desse cara? I never had a situation where I didn't date somebody or I didn't get to know a woman because of some laws or something like that, because I was never gonna do something to break the laws. So I never really thought about that. Exatamente isso, Johnny! Vou traduzir, galera, que vocês precisam. Meu homem. Basicamente, ele está falando que ele, como homem, nunca precisou se preocupar se a lei protegia mais as mulheres, os homens, porque ele nunca ia fazer alguma coisa de errado. Ele nunca ia nem cogitar de, ai, se eu fizer isso, a lei vai proteger quem? Ela ou eu? Isso nem passa na cabeça dele, porque ele não vai fazer nada errado. Isso passa na cabeça desses homens por quê? O que vocês acham, assim? R$1 milhão pra quem acertar essa pergunta. Porque eles vão fazer crimes! Uhul! Vitória! Vitória pra quem, né? Pro patriarcado machista opressor. Fim dos tempos mesmo, viu? Vocês estão vendo qual é o problema? Vocês estão vendo, né? Por isso que eu trouxe esses vídeos. Porque eu preciso exemplificar o tipo de conteúdo que rola nas redes sociais, aí nesse funil que eu falei pra vocês aí do conteúdo Red Pill. Mas será que isso só acontece no Brasil? Na verdade, não. Na verdade, esses vídeos aí desse cara, que eu não me recuso a falar o nome dele de novo, e não só desse cara, como outros caras que fazem esse tipo de conteúdo, são copiados da gringa. Não é só no Brasil. Tem um cara em específico que ele é considerado o rei desses aí, desse tipo de conteúdo. Ele também foi preso, pra surpresa de 0 pessoas. Ele é um cara que tá envolvido em muita polêmica, tanto que as redes sociais dele, pelo menos o Instagram, eu sei que foi excluída. Ele não pode mais ter Instagram, justamente por propagar esse tipo de mensagem machista, enfim. E o nome desse cara é Andrew Tate. Eu me recuso a gravar o nome desse cara no meu cérebro, porque, assim, ele é um nojento. Eu não vou nem esconder pra vocês. A história dele é que ele foi pro BBB da Inglaterra, porque ele é lá na Inglaterra. E ele foi expulso. Sabe por que ele foi expulso? Porque vazou um vídeo dele, antes dele entrar no BBB, mas um vídeo dele agredindo uma mulher. Olha só que cara ótimo. E aí esse cara começou a fazer sucesso, ele ficou famoso depois disso. E aí ele começou a fazer curso de como paquerar, como ganhar mulheres. E só foi afunilando ali naquele nicho Red Pill, né? Tanto que, quando ele foi expulso das redes sociais, o conteúdo dele não parou de ser propagado por aí. Porque é como se fosse um sistema de afiliado, sabe? Onde o pessoal compartilhava aí esses conteúdos dele pra conseguir vender aí os cursos deles, entendeu? E isso foi se espalhando no mundo inteiro. E ele é realmente um dos grandões desse movimento Red Pill. E o conteúdo do Brasil é uma cópia desse conteúdo que esse cara faz, entre outros influenciadores péssimos dessa aí manosfera. Eu trouxe alguns vídeos dele só pra vocês terem uma ideia do que ele fala, tá? Eu vou colocar a legenda aí na tela pra vocês. Women have basically no idea what men find attractive. You all live in a dream world, because if women knew what men wanted to see and hear, you could have any man you wanted. Let's start with the basics. Stop dancing in clubs. You think it looks sexy, it ain't sexy. We don't want to see you twerking, we don't want to see you dancing. Men don't like those outlandish women. You being out there on the dance floor in front of 5,000 men, overconfident, shaking your ass, is not the kind of thing a man wants to see. We don't want to see that. The more confident you are in those scenarios, the least attracted we are to you. Now, I know you may be sitting there going, no, but when I dance, guys like me. They want to bang you, cool, but they don't like you as a person. As a person, deep inside, they want the girl in the corner who says, I don't want to be dancing in front of all. Esse é só um exemplo, e esse é um dos mais leves, tá? E assim, a gente, de novo, começa naquele papinho de que o cara fala o que a mulher pode ou não pode fazer. Como se eles tivessem, sim, todo o direito do mundo de fazer isso. E por que você acha que esses caras, eles fazem esse tipo de conteúdo? Porque eles veem mulheres apenas como um objeto. Na cabeça dos caras desse universo aí, mulher é só pra... Acabou.
Só isso. E aí, quando quiser ter filho e tal, beleza, vamos usar uma mulher qualquer aí pra ter filho e pronto, acabou. É pra isso que mulher serve. Mas pra você ter amizade, ver a mulher como um ser inteligente, que tem ideias, que tem pensamentos, que são criativas, que são, assim, que merecem a sua atenção como um ser humano, eles não conseguem. Eles não conseguem ver isso. Pra eles, mulher é só um objeto. Então, eu não quero que a minha mulher, minha posse, fique dançando em um clube. Porque é isso que ele fala, né? Ele não quer que mulher fique dançando. Porque nenhum homem gosta disso. Nenhum homem ou tu, nojento. Quem é que vai querer? Tu é essa cara feio. Tu é feio. Enfim. Agora, sério. E aí, Johnny? O que você achou? I think a lot of times in this kind of videos, even if it's not to do with this subject of red pill, but in general, like in politics, very right wing or very left wing, always these people, they are very like thinking in black and white. Either it's one way or it's the other way, but it cannot be anything in between. All women have to be like this. All men have to be like that. But that's not life, you know? That's not realistic. Doesn't really make sense if you think about it. We're all different, and it's not that straightforward. You cannot just say, do this and all the men are gonna like you, or do this and all the women are gonna like you. That's not how it works. Não. Traduzindo, galera, ele tá falando que esses caras ficam falando isso, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer isso, mas na realidade, cada pessoa é diferente. E não só nesse universo aqui, mas na política também. Tudo é preto ou branco. Nada é in between, né? No meio ali. Nuances. Mas, gente, a vida é feita de nuances, não é coisa preta no branco. Tem cara que vai gostar muito de ver uma mulher dançando, que vai achar maravilhosa, poderosa. Essa mulher é perfeita, eu quero ela pra mim. E esse cara não vai estar errado, gente. Ele não tá fazendo nada errado. Mas na cabeça desses caras, eles sempre tem que ser, é porque o cara que é o dominante, a mulher, ela não pode ter autoconfiança, porque senão ela vai querer sair desse relacionamento abusivo com um cara desse. A mulher, ela não pode ter vontade própria. Por isso que esses caras odeiam tanto o feminismo. O feminismo é, assim, o maior vilão. Por quê? Porque o feminismo prega que homens e mulheres são iguais. E esses caras pregam que homens são superiores do que as mulheres. Vocês estão entendendo? Mas beleza. A gente falou disso tudo por quê? Primeiro, como eu falei pra vocês, um dos maiores problemas são as redes sociais. E bom, eu sou uma youtuber. E eu me sinto responsável por pelo menos fazer a minha parte de tentar informar vocês sobre esse assunto. Porque a crescente no número aí de feminicídios, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil assim tá bem alarmante mesmo, tem isso aqui como raiz. Vocês já assistiram a série Adolescência? Assistam essa série. Ela fala basicamente disso, tá? Basicamente disso. Isso é uma realidade que tá aí afligindo o mundo inteiro. E, basicamente, a segurança das mulheres tá nas nossas mãos, gente. Tá na mão de todo mundo. Porque quem é que tá sofrendo com isso tudo somos nós, mulheres. Então a gente precisa dar as mãos. Por isso que eu trouxe meu marido gringo aqui pra conversar uma visão de um homem que não foi criado no Brasil, né? Foi criado no Canadá, mas que tem aí uma visão de mundo pra gente tentar conversar, dialogar sobre esse assunto e tentar acabar com isso que tá acontecendo. Diminuir, sabe? Porque, gente, é de chorar você ver as notícias. É de chorar. Cada dia que você olha as redes sociais, só tem mais e mais notícias dessas. Então, eu me senti aqui como, poxa, pelo menos eu quero fazer a minha parte pra gente conversar sobre esse assunto, tá? Mas, como é que a gente pode resolver, então, essa situação? Exatamente assim, conversando sobre esse assunto, né? Dialogando. Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários sobre esse assunto. Me conte, mesmo que você não concorde, sabe, comigo, mesmo que você fale, eu sou Red Pill, eu quero saber sua opinião. Me conta aqui, eu quero muito que você fale sua opinião. Por que você é Red Pill? Por que você acredita que as mulheres são seus inimigos e não seres vivos, seres humanos? Mulheres que são maravilhosas e são iguais a você, sabe? Me conta. É porque você fica com raiva que as mulheres não te querem? E aí você vira Red Pill achando que as mulheres vão te querer assim porque você tem mais status e poder? Porque é isso que os Red Pills acreditam, né? Que quanto mais status e poder e beleza você tem, mais mulheres vão te querer. Mas na realidade, não é assim que aconteça. Não caia nessa falácia. Uma mulher vai ver um Red Pill e vai falar o quê? Eca! Então você, aí, não sou Red Pill ainda. Mulheres não gostam de mim, porque eu sou feio, porque eu não tenho status. Então, eu vou virar Red Pill, porque agora eu vou aprender como lidar com as mulheres. Você não vai aprender. Você vai só ser mais odiado pelas mulheres. Nenhuma mulher em sã consciência quer se relacionar com um Red Pill, tá? Se você acha que virar Red Pill vai te salvar, só vai te afundar mais no buraco. Quero saber sua opinião. Conta pra mim. Outra coisa que a gente pode fazer pra tentar acabar aí com isso.
é criação dos meninos. Nós, mulheres, você aí está me assistindo, você é mãe, é seu dever, tá? É seu dever fazer com que seu filho, homem, não cresça pra se tornar um cara desses. Você mostre que as mulheres não só são pra ele ter como namoradinhas, somente. Não, mulheres são amigas, são pessoas. É importante que os homens comecem a entender que mulheres são amigas. Elas não são só um pedaço de carne, elas não servem só pra te satisfazer. Elas são seres humanos, nós somos seres humanos. Vocês estão entendendo? É mudar essa visão. Eu sei que parece uma coisa besta a gente falar isso, que é óbvio que mulheres são seres humanos, mas muito cara não vê mulher como um ser humano. Muito cara vê mulher como um ser inferior. Muito cara não tem amiga mulher. Só tem amigo homem, porque não consegue ver uma mulher como um ser pensante, gente. E assim, é muito chocante. Então, é isso que a gente tem que fazer. É conversar sobre esse assunto. Por isso que eu trouxe esse vídeo. E aí, Johnny? Qual é a sua opinião final aqui sobre esse assunto? I think that at the end of the day, this problem is actually very complicated and it's not so easy to say like, oh, it's only because of social media or it's only because of this or only because of that. It's a very complex problem, but I think a lot of it stems from loneliness, from people consuming all of their information online. A lot of that information, a lot of the times when you're getting it online, it's more radical because people are not being their honest self online. They're being a more radical version of themselves online. Because that's what the algorithm likes. And I think now it's more important than ever for people to socialize together in person, to get to know each other, to spend time with other people. Because if you're just spending your time online, it's very easy to fall for this kind of content, to start to consume it, to start to believe it, and then it changes you. Com certeza. Bom, eu vou colocar a legenda, né, pra vocês, pra eu não precisar traduzir, porque foi um pensamento muito bonito, Johnny, muito obrigada. E é realmente isso, sabe? O que nos resta fazer agora é nos unirmos, né, conversar, tentar fazer com que essas pessoas, esses caras que estão cada vez mais aí dentro dessa manosfera, desse universo Red Pill. Então você aí, mulher, converse com seus amigos homens, conversem com seus amigos, vamos todo mundo tentar, né, discutir sobre esse assunto e fazer com que esses caras mudem a cabeça deles e parem de acreditar que mulheres são seres inferiores, tá bom? Conto com vocês, hein? Se quiser mandar esse vídeo, então, pra essa pessoa, ó, já, você nem precisa nem ser um trabalho. Só mandar o vídeo e falar, veja o vídeo, lição está dada. Beleza? Posso contar com sua ajuda? Compartilha, comenta, não se esquece de se inscrever. No final aqui desse vídeo eu vou deixar uma playlist de casos bizarros da gringa pra você assistir, tá bom? Então, além desse assunto aqui bizarro, tem muito mais assunto bizarro rolando nessa gringa pra você ver, tá bom? Um beijo. Ciao. Tchau.